abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, nós vamos ler apenas um versículo, número 25. Diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Apenas esse versículo, feche os olhos, vamos orar. Pai, louvamos e exaltamos o Teu grande e poderoso nome. Graças damos, ó Pai, de verdade, de todo o nosso coração, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, pelo Teu cuidado, Senhor, por todas as orientações que o Senhor nos dá através da Tua palavra. Senhor, só há gratidão no nosso coração. Senhor, fala o nosso coração nesta noite. Me dê a graça necessária para que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, com sabedoria. Dá ao Teu povo também, Senhor, inteligência, Senhor, para aplicar a Tua palavra, Deus. Senhor, porque não adianta ouvir e não haver aplicação da Tua palavra, ela não vai surtir nenhum efeito. Ó Pai, nós precisamos ter esse entendimento. Ó Deus, nós repreendemos deste ambiente, e todos os lugares, as casas que nos ouvem neste momento, ó Pai, todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, Deus, que a semente santa da Tua palavra possa penetrar, germinar, ó Pai, no nosso coração e frutificar, ó Deus, para que tenhamos dias abençoados e felizes nessa terra. Te peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar? O texto que nós acabamos de ler, ele está dentro do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo, ele traz muitos ensinamentos práticos para a nossa vida. Jesus Cristo é como se ele estivesse fazendo uma constituição da vida cristã. Como vocês vão viver, como vocês vão aplicar a palavra de Deus na vida de vocês, para vocês serem mais abençoados, serem mais felizes, para que as coisas deem certo na vida de vocês. Então está aqui dentro do sermão da montanha, e nós vemos muitos ensinamentos aqui que são maravilhosos, e quando nós aplicamos na nossa vida, dá certo, porque são palavras de Jesus, quem nos fabricou. Lá no princípio, quando o mundo estava sendo feito, o verbo estava lá, que era Jesus, ele já habitava ali. Então ele, o Criador, e que nos ajudou a criar, ele conhece e sabe o necessário para nós sermos felizes. E nós estamos vivendo um tempo que essa palavra, ela precisa estar no nosso coração, porque é impossível ser feliz vivendo ansioso. A ansiedade, ela traz uma angústia para a nossa alma. A ansiedade, ela destrói os nossos relacionamentos. A ansiedade nos impede de avançar em tantos trabalhos que nós temos na vida, oportunidades que nós temos na nossa vida. A ansiedade faz com que haja derrotas na nossa vida, até numa aplicação, quando vamos fazer uma prova, se estamos muito ansiosos, vamos ter derrota, não vai dar certo, porque a ansiedade, ela atrapalha, ela tira o brilho da nossa mente, ela sufoca, ela angustia. Essa é a grande realidade. E Jesus Cristo, conhecedor do ser humano, e ele sabendo disso ali, e os discípulos cheios de perguntas, de questionamentos, e eles iam passar por muitas situações adversas ao longo da vida deles. Jesus Cristo deixa essa palavra não só para os seus discípulos, mas para todos nós. Todos nós. É uma palavra
para cada um de nós. Eu preciso dessa palavra, e todos vocês precisam dessa palavra, que Jesus Cristo, ele deixa que ele praticamente ele dá uma ordem, ele dá uma ordem: não andeis ansiosos, que comer, que beber, que vestir. Ou seja, não fica ansioso com nada nessa vida, porque vai impedir de você ser feliz nessa vida. E Jesus Cristo, ao longo da sua palavra, a Bíblia, de uma forma geral, e principalmente eu vou citar frases de Jesus Cristo. Frases de Jesus Cristo que são dicas para nós combatermos a nossa ansiedade. Por isso o título dessa mensagem são 10 dicas de Jesus para combater a nossa ansiedade, para nós vencermos sobre esse tema, ansiedade. Tamanha importância para a gente viver melhor. E Jesus Cristo, ele deixa aí muitas dicas que são importantes. Não é nada. Quantas pessoas, coaches aí, estão dando curso para combater a ansiedade? Não tem nada demais. Quantos psicólogos, médicos, enfim, falando coisas que são importantes para a gente combater a ansiedade, como hobbies, como atividade física, tantas coisas importantes. Mas aqui, ele vai lá na raiz do problema. Jesus Cristo, ele vai, como conhecedor que ele é de cada um de nós, ele vai lá dentro da nossa alma, e ele sabe muito bem o que é que nos causa ansiedade, e destrói a nossa vida, os nossos relacionamentos, nosso trabalho, a nossa capacidade intelectual, e até as nossas experiências com Deus, porque quando nós estamos ansiosos, muitas vezes nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ler a palavra de Deus, nós não conseguimos enxergar, né, as coisas que Deus está nos oportunizando. E eu queria falar sobre isso nessa noite, e eu gostaria sim que você prestasse muita atenção, porque é vida para você, como é vida para mim. Se eu não aplicar esses conceitos, essas dicas de Jesus, eu não posso ser feliz, não vou conseguir, e eu preciso aplicar como você precisa aplicar. E eu gostaria que você prestasse atenção e gravasse, depois ouvisse novamente a mensagem, anotasse os pontos, não importa, mas que você estivesse atento, né, àquilo que Jesus, não sou eu, não é o coach aqui, não sou coach, mas eu só vou transmitir aquilo que a palavra de Deus nos fala de forma tão clara para nós vivermos melhor. E a primeira dica que Jesus Cristo dá para a gente: foque no presente. Foque no presente. Mateus 6,34, ele diz o seguinte: não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então o que Jesus Cristo estava dizendo? O dia de hoje é um presente para você. Se você acordou hoje, alimentou, conversou com seus familiares, veio na igreja, foi um presente de Deus, porque você poderia ter morrido. E nós ficamos tão focados no amanhã. O que vai acontecer? O que vai acontecer daqui a 1 ano, 10 anos, e ficamos tão preocupados? Aqui eu não estou dizendo de planejamento. Planejar é importante. Começa um ano, planeja, o que eu quero, anota, o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha família, vamos planejar isso, vamos planejar uma viagem, vamos planejar o nosso trabalho. Planejamento é uma coisa, você planeja e vai seguir aquele cronograma dentro das possibilidades, né? E vai fazer o seu planejamento. Eu estou falando de preocupação, como Jesus Cristo está dizendo aqui: não vos preocupeis, pois o dia de amanhã. Foque no presente, no dia de hoje. Amanhã basta o mal de amanhã. Amanhã virão talvez outros problemas,
Vamos focar hoje, vamos resolver o que nós precisamos para hoje, vamos viver esse dia. Se eu começar a viver só o amanhã, eu não vivo hoje. E você tem que entender, não sou eu que estou falando, é Jesus, para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Planejar? Sim, sempre. É preciso planejar. Você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você tem que planejar, né? Até umas férias que você vai tirar, você tem que planejar, você vai ter dinheiro para aquilo, onde você vai, quantos dias você pode passar, né? Qual a capacidade que você tem para sair naquela data, planejamento. Agora, preocupação te desgasta, te destrói, impede de você ser feliz o dia de hoje. Então, o que Jesus Cristo está dizendo é isso, foque no presente. Então, a primeira dica que ele dá aqui. A segunda dica, quando vier a ansiedade, respire e acalme. Olha o que ele diz lá em João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, quando vier a ansiedade, o que você tem que falar? Parar, respirar, acalmar e entender que a vida passa. Que nós temos de verdade é uma vida eterna. Na casa do meu pai, quando eles estavam ali perturbados, não sabendo o que ia acontecer, os seus discípulos falaram, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar moradas para vocês. Não fiquem ansiosos com as coisas dessa terra, porque vai passar. Nós não levamos nada dessa terra. Não adianta ficar angustiado por coisas, não adianta ficar ansiosos por pessoas, porque você morre, deixa os filhos aí. Você morre, deixa a esposa morre, deixa o marido. E aí? Não, vem a ansiedade, o que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? Isso, aquilo. Pare, respire fundo e pense naquilo que Jesus Cristo disse, não se turbe, não fica atormentado. Lembre-se que nós estamos de passagem nessa terra, nossa pátria não é essa, a nossa pátria é os céus. Quando eu penso dessa forma, fica mais fácil de levar a vida, porque eu sei que numa vida não consiste só nessa vida, e essa vida, Jesus Cristo falou conosco de forma clara, no mundo tereis aflições, mas Ele não deixou a gente só nisso aí não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, e nós somos mais que vencedores com Ele, e nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. Então é importante, quando vier a ansiedade, eu me lembrar disso, e quanto mais ansioso eu ficar, mais rápido eu vou para a casa do Pai, porque vem gastrite, vem infarto, vem AVC, de tanta ansiedade, que tem pessoas que têm ficado, que têm morrido antes do tempo, então, respire, calma, e lembre-se, o que Jesus Cristo disse, não se turbe o vosso coração. Terceira dica, ore com fé. Lá em Marcos 11, 23, Jesus diz o seguinte, 23 e o 24, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. O que Jesus Cristo, nesse momento, estava acontecendo? Ele passou por uma figueira, não tinha fruto. Ele orou e falou, vai secar. No outro dia, os discípulos passaram com ele, a figueira estava seca. E eles ficaram impressionados com aquilo, porque Jesus Cristo fez uma oração, e a figueira, Jesus Cristo fez aquilo para aparecer? Não, Ele queria dar uma lição nos seus discípulos,
Ele queria demonstrar para os seus discípulos que bastava uma oração, que um monte pode sair deste lugar e ir para o outro. Da mesma forma que ele secou aquela figueira de um dia para o outro, ele podia falar com o monte: ó, você vai lançar ao mar, e ele vai ser lançado ao mar. Então o que Jesus Cristo estava dizendo? Quando você ficar ansioso, ore. Tem alguma coisa que está trazendo uma ansiedade para você? Ore. Ore. É isso que você deve fazer. Então, foque na oração. Coloque a situação nas mãos de Deus, que vai dar certo. Porque a oração, ela acalma. A oração, ela nos acalma. A oração faz com que o nosso espírito se encontre com o Espírito de Deus, que nos ajuda nas nossas angústias. Então, está ansioso? Vai orar. Qual é a sua ansiedade? Entrega na mão de Deus. Creia que, da mesma forma que Jesus Cristo secou aquela figueira e falou que nós podemos lançar um monte, não era para apenas a gente ficar orando para monte de um lugar para o outro, não é isso. Ele queria nos ensinar que nós podemos orar e as coisas vão acontecer, podem ser mudadas através da oração. Quarta dica: entregue suas preocupações e não tome de volta. Entregue suas preocupações, sua ansiedade, e não tome de volta. 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que Pedro diz aqui que Pedro aprendeu com Jesus, ele andou com Jesus, eram palavras inspiradas pelo Espírito Santo. O que ele estava dizendo? Lançando. Quando você lança uma coisa, você jogou para lá, não te pertence mais, não está mais na sua mão, não está nos seus ombros mais, porque você lançou. O problema é que nós lançamos, oramos a Deus, falamos: está aqui, Senhor. Daqui a pouco nós tomamos de novo. Lance suas preocupações, não toma de volta não. Você entregou nas mãos de Deus, falou: Deus, o Senhor falou para mim orar e lançar sobre o Senhor toda a minha ansiedade. Estou lançando aqui agora. Não quero ela mais não. Eu não aguento. Eu não suporto. Isso está me angustiando. Então eu lanço sobre o Senhor. O Senhor aguenta todos os problemas do mundo. Mas eu não aguento. Então eu lanço sobre o Senhor. Eu lanço a situação do meu filho. Eu lanço situação lá no meu trabalho. Eu lanço situação dentro do meu casamento. Eu lanço essa situação de enfermidade. Eu lanço esse problema financeiro. Eu lanço sobre o Senhor. Está me angustiando, está me trazendo ansiedade. Pedro está aqui, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo, lançando sobre ele. Você vai tomar de volta? Se você já lançou, não está dizendo que você lançou, você não vai orar mais não. Você vai continuar orando. Só que você já lançou. Você não vai preocupar mais. Você não vai ficar mais ansioso. Você vai continuar orando. Mas você já lançou. Esse problema não te pertence mais. Esse problema pertence a Deus. Deus, isso é seu. Eu não dou conta. Eu não consigo resolver. Porque se a gente conseguisse resolver, não precisava orar. Mas eu não consigo. Fugiu do meu controle, das minhas mãos. Então eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Quinta dica: confie que Deus sabe do que você precisa. Você sabia que Deus sabe o que você precisa? Ou não sabia? Pois Deus sabe o que você precisa. Então por que orar? Porque é uma ordem dele, que nós devemos orar. Mas Deus sabe tudo que nós precisamos, tudo que está angustiando a nossa vida. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz aqui, no Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos,
Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas as coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você precisa ficar diante de Deus: Senhor, o que eu vou comer, o que eu vou beber, Não fica murmurando, que Jesus Cristo está dizendo isso. O Pai sabe. Apenas lance sobre Ele, entregue nas mãos dEle, continue orando. E não murmurando, dizendo: o que comeremos, o que nós vamos beber, chorando, reclamando com as pessoas. Não. Deus sabe. Sabe que Deus não sabe que você está passando por essa angústia? Que isso tem tirado a sua paz? Que essa ansiedade está te matando? Ele sabe. Ele está esperando você lançar sobre Ele. E falar com Ele: Deus, o Senhor sabe disso. O nome desse problema que está me causando ansiedade é esse. Mas eu lanço sobre o Senhor. E olha, eu sei que o Senhor sabia já. Mas o Senhor é meu Pai. Eu preciso do Senhor nessa questão. Porque Deus sabe. Então, quando nós confiamos, que Deus sabe tudo que nós precisamos, a vida fica mais fácil. Ele sabe que eu preciso de alimento. Ele sabe que eu preciso me vestir. Ele sabe que eu preciso de uma moradia. Ele sabe que eu preciso de um trabalho. Ele sabe que eu preciso de pessoas. Ele sabe. Ele conhece. E Ele quer dar a solução. Está esperando a gente parar de ficar ansioso, porque enquanto nós estamos ansiosos, nós estamos dizendo para Deus: não confio no Senhor. A ansiedade é exatamente eu estar dizendo para Deus: eu não confio. Eu estou ficando ansioso desse jeito, porque eu acho que eu que vou resolver o problema. Aí quando eu sei que Ele já sabe, que Ele é a solução, que é orando, aí eu começo a dar os passos para vencer essa maldita ansiedade que tanto nos angustia. Sexto, não tema o futuro, tenha paz. Não tema o futuro, tenha paz. Olha o que Jesus Cristo diz lá em João 14, 28. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se tem uma coisa que tira a nossa paz, é o temor, é o medo. O medo tira a nossa paz. Aqui Jesus Cristo está dizendo: não se turbe o seu coração, não fique inquieto, não fique ansioso, não fica com medo. Eu deixo-vos a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. O mundo dá o quê? A paz que ele dá é a ausência de guerra, a ausência de confusão. Não, a paz de Jesus, você pode estar no meio da guerra, você pode estar vivendo uma confusão ao seu redor, mas você está em paz, porque você sabe quem está do seu lado, você sabe quem é o general que nunca perdeu uma guerra, que está à sua frente das suas batalhas. Aí o medo não vai te atormentar. Nós temos medo exatamente porque ficamos ansiosos. Aí Jesus Cristo diz: olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo, eu vou me dar a minha paz. Os discípulos foram perseguidos, mas a paz de Jesus não saiu do coração deles. Pedro, mesmo açoitado, ele saiu da cadeia dizendo: feliz de ter sido açoitado por causa de Jesus. Por quê? Porque ele não tinha medo do que poderia acontecer na sua vida, porque ele estava cheio da paz
que excede todo o entendimento. E quando nós não temos medo, não vamos ficar ansiosos. Não é valentia, não. Eu enfrento qualquer coisa, não. É a certeza que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E aí eu me encho de paz. 7ª dica: descanse em Jesus. Você está cansado? Quantos dias a gente não levanta, não, estou tão cansado. O que Jesus Cristo disse? Lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por que nós não andamos aliviados em vez de falar que estamos cansados? Porque nós não deixamos os nossos fardos, os nossos traumas, as situações difíceis, muitas vezes difíceis de resolver, para Jesus. Ele está dizendo o tempo todo, vinde a mim. Muitas vezes nós vamos até Jesus, entregamos o nosso coração a Jesus, reconhecemos Ele como o único e verdadeiro Salvador, mas nós esquecemos dessa parte, que Ele nos alivia, que Ele tira os nossos fardos, e Ele quer fazer isso. O problema é que nós muitas vezes carregamos. Conta-se uma história de um homem que estava na estrada de chão, na roça, carregando um saco pesado nas costas. De repente passou um outro com a carroça e falou: você quer uma carona? Sobe aí na carroça. E ele subiu na carroça, e subiu ali atrás na carroça, e continuou com o saco nas costas. O homem foi, de repente o homem olhou para trás: por que você está com esse saco nas costas? Ele falou: não quero incomodar não, já me deu a carona, mas eu vou botar o saco ainda na carroça. Ele esqueceu que a carroça já estava carregando. E é isso que Jesus Cristo quer fazer por mim e por você, é carregar os fardos que nós carregamos a vida inteira, os traumas passados, os problemas insolúveis, e nós muitas vezes não entregamos os nossos fardos para Jesus, falamos: Senhor, estou cansado, me alivia. E Ele está dizendo aqui que eu vos aliviarei, mas nós preferimos carregar os fardos pesados nas nossas costas. Você está cansado, ansioso, porque a ansiedade desgasta. A ansiedade é um saco pesado nas nossas costas, que nos coloca para baixo, que nos arrasa, porque nós só estamos pensando lá na frente, não vivemos o presente, não entregamos nas mãos do Senhor, não lançamos sobre Ele, e ficamos aquela angústia, carregando aquela angústia. E Jesus Cristo está dizendo, simplesmente, descanse, eu carrego para você. Quantas vezes nós não esquecemos, na verdade, que nós temos alguém que tem os ombros mais fortes do mundo, e carrega o meu fardo, mas carrega o seu fardo também, e carrega o seu também, e carrega os fardos de todos que entregarem nas suas costas, e por mais pesado que sejam esses fardos, Ele carrega tranquilamente, e Ele levou os nossos fardos ali na cruz do Calvário. Ele venceu todas as coisas, todas as maldições, todo o inferno, e venceu a morte, por mim e por você. Então descanse em Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele, o mais Ele fará.
Ele fará. Descanse. Ele trabalha por nós. A palavra de Deus nos diz: quem é o povo que tem um Deus como o nosso? Um Deus que trabalha para aqueles que o temem. A palavra de Deus nos diz que Deus trabalha pelas nossas causas, não porque Ele seja um serviçal, não, porque Ele é poderoso, Ele trabalha por todos nós, por aqueles que o temem. Oitavo, confie no poder de Deus. Você confia no poder de Deus? Então por que está ansioso? Nós falamos, eu confio no poder de Deus, e vivemos ansiosos por causas que parecem impossíveis. Olha o que ele diz lá em Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tudo é possível. Sabe aquela ansiedade que você faz? Não, mas eu carrego essa ansiedade há tantos anos que eu acho que não tem solução. Para os homens, pode ser impossível. Para o psiquiatra, para o psicólogo, para o conselheiro, para o pastor, pode ser impossível de resolver a sua ansiedade. Mas para Deus, tudo é possível. Tudo é possível. Então, quando eu me apego nisso, eu confio no poder de Deus. Eu confio que Ele pode resolver qualquer problema, qualquer situação na sua vida, e acabar com essa ansiedade que está atrapalhando você de viver, de você ser feliz, de você ter paz. Você precisa entender que você precisa confiar no poder de Deus, porque pode ser impossível para todo mundo que você já procurou, ninguém deu solução, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível, tudo é possível. Creia nisso no nome de Jesus. Nona dica: você nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Se tem uma coisa que a gente percebe nas pessoas ansiosas: eu estou sozinho nessa situação, não tem ninguém para me ajudar. Olha que Jesus disse lá em Mateus 28, 20, a parte B: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como você não tem ninguém? Você tem o melhor amigo, que é Jesus. Você tem o mais poderoso homem que pisou essa terra, que é Jesus. Homem, Deus, viveu como nós vivemos aqui, sabe que nós padecemos, foi tentado como nós fomos tentados, mas venceu todas as coisas. Mas Ele nunca nos abandona, nunca nos deixa, sempre está ao nosso lado. Basta você parar, você vai ouvir a sua voz. Basta você parar, você vai sentir Ele te consolando nos momentos difíceis que você está angustiado. Basta você parar, que você vai ouvir Ele sussurrando no seu ouvido a solução, qual o caminho, por onde ir. Basta parar. O problema é que nós andamos tão ansiosos, com tantas preocupações, com tanta coisa sobre a nossa vida, com tanto peso, que nós não conseguimos perceber que Ele está neste lugar, que Ele está aí do seu lado, que Ele está do meu lado, porque Ele está em todos os lugares. Ele nunca abandonou um cristão, mesmo nos momentos mais difíceis,
como a igreja primitiva passou, perseguição, mortes, ele estava ali. Quando Saulo de Tarso, que se tornou o grande missionário Paulo, estava perseguindo os cristãos, Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele podia perseguir Jesus? Não, mas quem te persegue, persegue Jesus. Quem te maltrata, maltrata Jesus. E Ele está vendo todas as coisas. E você nunca estará sozinho nas situações adversas da vida. Então você está ansioso? Saiba que Jesus Cristo está ao seu lado. E para nós terminarmos, a 10ª dica: a tempestade que talvez você esteja passando, não resiste à voz de Jesus. A tempestade não resiste à voz de Jesus. Uma palavra que Jesus Cristo disser acerca da sua vida, daquilo que você está passando, da sua angústia, Ele pode acalmar essa ansiedade, essa tempestade que está na sua vida. Lá em Marcos 4, versículo 39, diz o seguinte: e ele, despertando, repreendendo o vento, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve uma grande bonança. O que estava acontecendo aqui? Jesus Cristo estava dormindo no barco, uma tempestade. Os discípulos apavorados, sem saber, eles acharam que iam morrer. Jesus Cristo dormindo, numa almofadinha ali, tranquilo no seu travesseiro, e eles apavorados. E de repente eles acordam. Jesus Cristo, não está vendo que nós estamos morrendo? Jesus Cristo acalma o mar. E aqui ele diz, de forma clara: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve bonança. Houve bonança. A tempestade que você possa estar vivendo, a ansiedade que você está vivendo, não resiste à voz de Jesus. Se Jesus Cristo falar, aquieta-te, ela vai acalmar. Não tem vento, não tem onda brava, não tem situação, por pior que seja, que a hora que Jesus Cristo fala, aquieta-te, vai aquietar. Porque não há ansiedade que resista à voz de Jesus. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja esse problema que tem causado ansiedade na sua vida, não é maior do que a voz de Jesus. Se Ele, nessa noite, disser: aquieta-te, problema, vai aquietar, porque a voz de Jesus é poderosa. A voz de Jesus acalma as situações da nossa vida. A voz de Jesus transforma as situações. A voz de Jesus faz com que haja impossíveis. A voz de Jesus apazigua a nossa alma. A voz de Jesus traz alegria. A voz de Jesus faz a gente entender que Ele quer nos dar descanso. Então, ouça a voz de Jesus. Aí você pode dizer: mas como é que eu vou ouvir a voz de Jesus? Acabei de citar várias vezes que Jesus Cristo estava falando: não andeis ansiosos de coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aquieta-te, tempestade, aquieta-te,
Para Deus não há impossíveis. Como não está ouvindo a voz de Jesus? Não sou eu que estou falando, eu estou repetindo aquilo que Jesus Cristo disse. Apenas estou, de uma forma didática, trazendo várias dicas que Jesus Cristo foi dando para os seus discípulos naquele momento e deixou gravado para nós, para mim e para você, para nós vencermos esse mundo tempestuoso, esse mundo que causa tanta ansiedade, esse mundo que está fazendo com que as pessoas estejam atribuladas, atormentadas, entristecidas, sem esperança, sem amor. E Jesus Cristo transforma todas as coisas e faz de cada um de nós abençoados, felizes na sua presença, até o dia em que tudo vai passar e nós vamos entender a última palavra que eu queria deixar para você: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse isso, não teria vos dito, vou preparar-vos lugar. Então, ele já foi na frente, mas ele continua conosco, e ele estará até o último dia da nossa vida aqui na terra, onde nós estaremos para sempre com ele, onde não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem diabo, nem inferno, e nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Glórias ao nome de Jesus Cristo, a Jesus toda honra, toda glória e toda exaltação, e em nome de Jesus Cristo. Essa palavra não foi falada, Deus não colocou no meu coração apenas para você ouvir, mas para você aplicar, para você remoer, para você gravar os versículos, para você poder viver mais feliz nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento, fechar seus olhos, e eu queria fazer um apelo para você. Na verdade, 2 apelos. Primeiro, talvez você que está aqui ou está nos ouvindo via internet, nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, ou está afastado de Jesus. Não vale a pena. Jesus Cristo, ele tem solução para tudo. Jesus Cristo está com a gente o tempo todo, e é tão simples. Jesus Cristo disse: arrependei-vos dos vossos pecados. Hoje não se prega sobre arrependimento, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e confessar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Porque Ele é santo, Ele não pode conviver com o pecado. Então nós temos que nos arrepender. E talvez você nunca tomou essa decisão. Essa noite você pode tomar, com um ato simples. Só falar com Jesus: Jesus, eu entendi a tua mensagem, eu tenho vivido angustiado, entristecido nesse mundo, e eu quero o Senhor na minha vida. E o segundo apelo, eu quero fazer para você, que tem vivido atormentado por um problema, que tem te causado ansiedade, e você não tem aplicado a palavra de Deus e quer falar com Jesus nessa noite: Jesus, eu entendi a tua mensagem para mim, que eu estou errado, eu quero focar no presente, eu quero estar na tua presença, eu quero acreditar, eu quero orar, eu quero acreditar no impossível. Eu sei que a tua palavra, uma palavra do Senhor, acalma a minha tempestade, pode resolver meu problema, e Ele pode fazer o impossível na sua vida nessa noite.
Mas você pode viver no meio do temporal, a paz que excede todo entendimento também, e saber que Ele pode, quando Ele quiser, Ele pode transformar a sua situação, e Ele pode fazer um milagre nessa noite. E se Deus falou no seu coração, você está angustiado, ansioso, eu gostaria que você que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, e você que está ansioso, está com um problema aí que parece impossível, mas a palavra de Deus para você: para Deus não há impossíveis. Eu queria que vocês colocassem a mão no seu coração e falassem: Deus, é comigo essa palavra, eu quero tomar essa palavra para mim, eu quero sair deste lugar renovado, abençoado, sem essa angústia, sem esse tormento, sabendo que o Senhor está ao meu lado, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor nunca vai deixar off, que o Senhor sabe as minhas necessidades, o Senhor sabe. E nós vamos orar neste momento, vamos pedir a Deus que nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus pode fazer um grande milagre na sua vida nessa noite. Sua vida pode ser mudada, apenas obedecendo, não um coach qualquer, não estou menosprezando os coaches, mas falham, tem conceitos errados também, muitos conceitos às vezes batem com a palavra de Deus, mas aqui é a palavra de Jesus Cristo para a gente, dá certo, quando Ele fala dá certo, e você vai ser vitorioso ou vitoriosa no nome de Jesus Cristo, vai haver libertação, problemas serão solucionados, porque Ele é o Deus do impossível, e nós com certeza vamos ter paz no nosso coração, em nome de Jesus. Feche os olhos, oremos. Pai querido, eu louvo e exalto o Teu nome, eu Te agradeço, ó Deus, pela Tua palavra. Senhor, não tem nada melhor do que a Tua palavra. Senhor, nós podemos falar de vários conceitos, dar instruções, Senhor, que são boas na vida, para a gente relacionar melhor, para a gente viver melhor, ó Deus, instruções das mais variadas, para a gente administrar melhor o nosso tempo, administrar melhor a nossa vida, Senhor, mas o Senhor vai na raiz do problema, o Senhor quer dar solução, não superficial, mas lá na raiz, e a Tua palavra vai lá e arranca essa maldita ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, possamos aplicar a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu sei que tem gente aqui que está com problemas, Senhor, que são problemas muito difíceis, que às vezes traz angústia, mas que agora, Senhor, nós queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, nós queremos dizer para o Senhor: livra-nos, ó Pai, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, de ordem, Senhor, possa acalmar os mares da nossa vida, as tempestades que estão atormentando a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós acreditamos que essa é uma noite de milagres, essa é uma noite de solução dos nossos problemas, é uma noite de acalmar a nossa alma, uma noite, Senhor, de nós nos enchermos de paz, que o Senhor lança sobre as nossas vidas. O Senhor falou: deixe-vos a paz. Senhor, nós recebemos essa paz nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós, Senhor, não queremos que nosso coração esteja turbado, atemorizado, Senhor, com as situações que nós enfrentamos na vida, mas tenhamos paz, sabedores que nós temos um Deus poderoso, que pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Deus, que essa palavra possa ser aplicada em cada coração. Ó Deus, eu Te agradeço também por aqueles que entenderam, ó Pai, Senhor, que precisam entregar seu coração a Jesus Cristo, confessando Jesus como o único e verdadeiro Salvador, que sem Jesus não dá para viver nessa terra, é muita angústia, é muito problema, e Senhor, e só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor é que nos diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Senhor que dá alívio à nossa alma, é o Senhor que aquieta, Senhor, a nossa vida, ó Deus, e nós Te agradecemos por isso, ó Pai. Abençoa, Senhor, que essas pessoas
tenham a decisão séria, honesta, diante do Senhor Jesus Cristo, e possam ter a sua salvação eterna.